Então, muito boa noite a todos. O meu nome é Carlos Miguel. Está-se a ouvir bem? Primeiro peço-vos paciência porque eu hoje estou um pouco fanhoso. Estou bastante melhor que ontem, que já não é mau. Então, eu sou o Carlos Miguel, venho do Porto, pertenço ao Centro Espírita Caridade por Amor e, obviamente, que é com muita alegria que estou a participar nestas comemorações do 30º aniversário deste centro. E convidaram-me e propuseram-me para falar sobre educação espírita, mais ligada às crianças. E esse então vai ser o objetivo. Não quis contrariar o convite que me fizeram. E tentar falar um pouco sobre a importância dessa educação espírita, quais são os objetivos que ela pretende atingir. Okay? Antes disso, falar de algo que toda a gente, obviamente, sabe, que é a importância da educação. A importância que a educação tem num desenvolvimento saudável das crianças. Não é? E essa importância é tão mais visível, não é? Quando nós somos confrontados com a ausência quase total de educação, a ausência quase total de referências educativas. E aquilo que nós vemos é o quê? São crianças que crescem quase sem limites, que acabam por se tornar até autênticos selvagens. Não é? Em casos mais extremos, até são crianças onde nós não conseguimos ver vestígios daquilo que nos torna humanos. Não é? E isso acontece porque no ser humano não basta nascer humano para se tornar humano. Não é? É preciso algo mais do que isso. Não é? E nós quando vemos os bichos, né, os pequeninos, quando nascem, né, nós ficamos babados com eles porque eles parecem que sabem aquilo que têm para fazer. Não é? Nascem, crescem, ficam logo com uma autonomia ao nível físico. Há bichos que até nem precisam dos pais para nada, só precisam dos pais para os conceber. Não é? Eles nascem e ficam logo independentes. É o sonho de qualquer adolescente, não é? Nascer e ficar logo independente. E isso é extraordinário porque é diferente daquilo que acontece connosco, com os seres humanos. O bebé humano é uma das coisas mais frágeis, mais vulneráveis, mais delicadas que nós conhecemos. Ele, nos primeiros dias, nos primeiros meses, nos primeiros anos, ele vai estar completamente dependente do cuidado de alguém que possa zelar pela sua sobrevivência, pelo seu bem-estar, pelo seu desenvolvimento saudável. E é interessante que esse desenvolvimento também dá-se de uma forma bastante lenta. Se nós compararmos também, por exemplo, com os outros animais. Um pequeno macaco, com alguns dias, já tem uma destreza de movimento, já se agarra à mãe. Não é? Um potro, quando nasce, passado alguns momentos, está a querer pôr-se em pé e ir atrás da mãe. Não é? Eu tenho uma filha que agora vai fazer 4 meses e ela ainda está a aprender a coordenar os movimentos dos braços. Não é? Há um desenvolvimento, mesmo ao nível físico e que também ao nível psíquico, que é bastante mais lento nos seres humanos. E isso poderia pensar-se que era um handicap, que era uma dificuldade extra que o ser humano encontrava. Mas nada disso. Não é? É por causa dessa vulnerabilidade, dessa dependência, dessa lentidão de desenvolvimento, que o ser humano fica predisposto ao afeto, à intensificação do afeto, fica predisposto à passagem de conhecimentos, de valores, à passagem da educação, que vai fazer com que, a determinada altura, os animais começam a repetir comportamentos e o ser humano não. O ser humano começa a multiplicar os seus recursos, as suas capacidades. E isso é aquilo que a educação procura potenciar. Procura potenciar a multiplicação dessas capacidades, para que o ser humano possa ficar mais capaz de lidar com as adversidades que vai encontrar ao longo da sua vida, ser capaz de mudar tudo aquilo que vai encontrar. Não é? Mais ligado então à questão da educação espírita. Qualquer pedagogia, em primeiro lugar, ela precisa de procurar responder algumas perguntas para poder orientar a sua ação educativa. Por exemplo, o que é a vida? O que é o homem? Qual é o sentido da vida? Porque é que eu estou aqui? O que é a criança?
E obviamente que a educação espírita, a doutrina espírita tem respostas bastante firmes e bastante mais abrangentes do que muitas outras ideologias sobre estas questões. E obviamente que a concepção que a doutrina espírita tem sobre a criança precisa de orientar a forma como a educação tem que ser dirigida. Então, todos nós sabemos então, que a criança, não é? Aquele espírito daquela criança não nasceu no momento em que a criança sai do ventre da mãe. Não é? Aquela criança, aquele espírito daquela criança tem um passado, não é? em vidas passadas, em vidas sucessivas, muito grande, onde foi multiplicando os seus recursos, as suas capacidades, foi acumulando e intensificando determinadas emoções, diferentes formas de estar, de sentir, de se comportar, não é? E vai trazer essa personalidade espiritual, vamos lhe chamar assim, vai trazer para esta encarnação, para esta vida. Não é? E essa personalidade espiritual vai entrar em relação com outras influências que a criança vai encontrar. A influência genética, do corpo físico, a influência sociocultural em que ela vai desenvolver a sua atividade, a influência, obviamente, também da educação. E essas influências vão como que agir como se fosse um bailado para, de alguma forma, criar e sublimar uma nova personalidade. Obviamente que se pretende uma personalidade mais sublimada, mais crescida espiritualmente, para que realmente essa criança possa cada vez mais evoluir espiritualmente, cada vez mais se aproximar das leis divinas e naturais que regulam o mundo e a vida. Obviamente também a questão da criança ser um agente de mudanças. Nós somos co-criadores. Obviamente não somos seres passivos e que se vão adaptar, que vamos nos adaptar ao mundo que vamos encontrar. Nós somos agentes de mudança do nosso mundo. E por isso, obviamente, que precisamos de criar na criança a sua responsabilidade também de mudança. Então esta visão que o Espiritismo tem da vida, do mundo, de nós próprios, dos outros, esta visão mais abrangente, a visão de uma vida de uma forma integral, a visão do homem de uma forma integral, obviamente que tem também de criar uma educação integral. Não faz sentido fazermos uma educação apenas para determinados parâmetros. Não é? Temos que, ao ver a vida de uma forma integral, temos que também fazer uma educação, ou procurar fazer e orientar uma educação de uma forma integral. Não esqueça de orientar e potenciar uma educação para o mundo físico. Não é? Nossa relação com o nosso corpo, o bem-estar do nosso corpo, a questão da natureza, a nossa relação com a natureza, a importância das nossas ações individuais na sustentabilidade da natureza, não é? A questão de sermos biófilos, ou seja, sermos amantes da natureza, sentirmos-nos como parte da natureza, as nossas relações com a matéria, o dinheiro, a educação para o mundo social, não é? O fator que normalmente é aquilo que nos leva a ter maiores perturbações ao longo da nossa vida, porque temos dificuldade nestas relações interpessoais muitas vezes e que criam perturbações, conflitos, e obviamente é importante nas mais diversas valências haver este cuidado e necessidade de educar também para as nossas relações. Obviamente também uma educação para o mundo intelectual. E obviamente que isso passa por uma formação técnica, não é? Porque nós estamos nesta vida, precisamos ter uma profissão, precisamos nos educar para exercermos essa profissão, ou profissões, não é? Precisamos fazer sempre a mesma profissão ao longo da vida, mas precisamos nos educar e formar para termos essa profissão. Não é? Mas a educação ao nível intelectual não é só isso. Não é? Onde é que está a nossa curiosidade, a nossa capacidade de sabermos mais, de querermos saber mais, não é? De sabermos pensar, de termos tempo para refletir. Não é? Tudo isso acaba por ser também uma formação ao nível intelectual. E também uma educação do nosso mundo íntimo. A questão da inteligência emocional. Sabermos reconhecer as nossas emoções para podermos compreendê-las e, se for necessário disso, transformá-las.
não é? A questão para uma educação para a saúde mental. Não é? E depois, obviamente, uma educação para o nosso autoconhecimento, conhecermos a nós próprios. Não é? E a educação para a espiritualidade. Não é? Que, obviamente, poderá ser... Podemos embarcar tudo isso nesta educação para a espiritualidade, mas, obviamente, também é algo importante de ser feito. A questão do despertar da espiritualidade, a importância da fé nas nossas vidas, a questão da oração, da relação com Deus, tudo isso, obviamente, que é extraordinariamente importante. Então, a compreensão da vida de uma forma integral e transcendente, obviamente, tem que levar também a uma educação também vista de uma forma transcendente e integral. Senão acaba por ficar um pouco limitado. E então, que objetivos é que a doutrina espírita, a educação espírita, pretende alcançar? Em primeiro lugar, vamos tentar dizer aquilo que não é uma educação espírita. O que é que não é uma educação espírita? Não é uma educação espírita nós vermos a criança como uma caixa vazia, não é? Onde nós vamos começar a despejar para lá conhecimentos e teorias e conceitos e ela vai utilizar aquilo e vai colocá-los em prática. Não é? Essa é a visão predominantemente materialista da educação que hoje vigora, onde procuram criar e que estão a criar de uma forma predominante competidores ferozes. Não é? Estamos a criar, tentar criar agentes produtivos. Esta é a educação que neste momento está a ser predominante. Só que a vida é muito mais do que isso. Educação espírita também não é fazer catequese espírita. Não é simplesmente atirar os conceitos espíritas de uma forma crua e dura para cima das crianças. Não é? O objetivo do espiritismo não é fazer adeptos. O objetivo do espiritismo é ajudar a transformar a vida das pessoas. Porque eles possam utilizar as suas ideias transformadoras para melhorar as suas vidas. Não é? Se eles se tornam espíritas, adeptos do espiritismo ou não, isso já não interessa muito. Então, obviamente que um dos principais objetivos que uma educação espírita pretende alcançar é a educação do espírito. Ou seja, potenciar a evolução do espírito. Para que no final desta existência, o espírito possa estar mais crescido espiritualmente, mais capaz de lidar de uma forma mais evoluída com as dificuldades que a vida vai lhes criar. Usando um termo que Jorge costuma utilizar, tentando criar a sua luz, desenvolver a sua luz interior. Não é? E esse é o grande objetivo, vendo a vida não como algo que vai terminar dentro de 70 ou 80 anos, não, mas como algo que se vai estender pela eternidade. Não é? Tal como um professor, quando está a preparar um aluno do 5º ano, ou a educar um aluno do 5º ano, não está preocupado em prepará-lo para os exames das provas específicas que vai ter no 12º. Não. O objetivo é prepará-lo para aquele ano e ele estar capaz de, no final do ano, responder aos desafios que aquele ano lhe apresentou. Obviamente que é também um despertar espiritual. Tem como objetivo fazer este despertar espiritual. Apesar de ser este espírito, esta criança, já ter um passado espiritual, no início ela está como que adormecida. Não é? E é fundamental levar a criança a fazer este despertar espiritual. Levantar-lhe algumas questões e procurar orientar a sua reflexão sobre o que é a vida. Quem é que ela é? Na sua verdadeira essência, qual é o real sentido da vida, o que é realmente essencial, o que é realmente prioritário, tal como nos mostrou aqui este vídeo, o que é realmente importante na vida. É importante desde miúdos as crianças começarem a refletir sobre estes assuntos, sem estar a impor coisas. Não é? Porque, normalmente o que acontece com as crianças é quando nós começamos a impor coisas, eles são uma parede e ali não entra nada. Isto não precisa ser feito necessariamente usando os conceitos espíritas. Mas isso não quer dizer que devemos ter medo de os utilizar. Não é? Quer dizer que devemos ter medo de utilizar os conceitos de mediunidade, de reencarnação, de espírito. Não é? Nós somos espíritos e eles fazem parte da nossa vida. Fazem parte da forma como nós vemos o mundo, nós compreendemos o mundo. Então, obviamente que não devemos ter medo de os utilizar. Mas, obviamente, se um miúdo de 5 anos nos vem perguntar pai, de onde é que vêm as crianças? Não é? De onde é que vêm os bebés? Não é?
A forma como nós vamos falar a esse miúdo de 5 anos sobre sexualidade, não é a mesma forma que vamos falar a um adolescente. Também não é a mesma forma que falamos a um adolescente sobre sexualidade como falamos a um jovem adulto. E obviamente que estes conceitos também devem ser falados de uma forma adequada, de acordo com a capacidade de entendimento. É bom senso, simplesmente bom senso. Claro que existem situações, casos de crianças que têm uma mediunidade mais desenvolvida, onde possivelmente há uma necessidade mais precoce de procurar que elas entendam determinadas situações. Mas obviamente que isso vai depender de situação para situação. Obviamente que o objetivo também é formar o homem de bem. Isso é um objetivo. Respeitar a singularidade. Todos nós somos diferentes. Todos nós temos formas de sentir, de estar e de nos comportar, que são diferentes, e é importante respeitar isso. E obviamente que nós, como espíritas, a compreensão que temos sobre a vida, sobre o mundo, dá-nos uma capacidade também de compreendermos isso de uma forma bem mais abrangente. E isto é tão mais importante quando é preciso ralhar, quando é preciso castigar, porque também é preciso. Porque nessas alturas, senão não há um respeito pela singularidade de cada um. Muitas vezes a mensagem que estamos a passar é eu não gosto de ti da forma como tu és. Quando na realidade a mensagem que nós queríamos passar é eu amo-te, isso não há nada que possa colocar isso em causa. Mas eu não gosto da forma como te estás a comportar. Ou do que tu fizeste. Que é completamente diferente. Fomentar a liberdade de cada um. Muitas vezes os pais, e obviamente eu tenho 3 filhos, ia dizer que tenho 2, não, tenho 3 filhos, dois adolescentes, um está a entrar ainda, e uma pequenina que tem 4 meses, e muitas vezes existe alguma tendência para fomentarmos um pouco a dependência, mas obviamente que isso não é nada positivo. O grande objetivo é que os nossos filhos, depois do nosso indispensável trabalho na sua educação, na sua preparação para a vida adulta, eles estejam melhor preparados para ultrapassarem as dificuldades que eles próprios vão ter que ultrapassar. É que depois nós não nos podemos substituir a eles. E a única coisa que podemos fazer é estar na bancada, a apoiá-los, a gritar-lhes, a motivá-los, mas quem está na arena são eles. Quem está lá a ter que ultrapassar as dificuldades vão ser eles. Ou seja, nós podemos sofrer com eles, mas não podemos sofrer por eles, infelizmente, às vezes. Às vezes, se calhar, doía menos se nós pudéssemos sofrer por eles. E por isso é indispensável que eles, quando estiverem na arena, estejam capazes e confiantes e seguros das suas capacidades, que vão conseguir ultrapassar aquilo que têm pela frente. E, obviamente, nós estamos sempre cá, de braços abertos, para os receber, quer eles sejam bem-sucedidos ou fracassem. E o ser humano é um homem da ação. Obviamente que o ser humano não é um ser passivo que se vai adaptar ao mundo. Ele é um ser para a ação. Então ele não pode ficar simplesmente à espera que o mundo lhe venha cair no colo. Quando lá em casa os 2 mais velhos começam a perceber que eles estão à espera que o mundo lhes caia no colo, eu às vezes começo-lhes a recitar um poema do Mário Henrique Leiria, que é Néspera, não sei se conhecem, que é mais ou menos assim. Uma Néspera estava na cama, muito deitada, muito calada, à espera do que acontecia. Veio a velha e disse, olha uma Néspera, e zás, comeu-a. É o que acontece às nésperas, que ficam deitadas, caladas, à espera do que acontece. E é assim também ao ser humano, quando fica simplesmente à espera que as coisas aconteçam e não fazem por isso. E obviamente que então este estímulo para a ação é fundamental. Então, e a educação espírita tem também muitos instrumentos, obviamente, educativos para podermos usar, recursos educativos para podermos usar. Os conceitos espíritas, a visão mais transcendente sobre a vida, sobre o mundo, sobre o homem, obviamente,
o amor. Não é? Qualquer educação sem amor é frouxa, é coxa, não é o que quiserem. Mas há duas coisas que eu gostaria de falar. Obviamente que não é apenas de educação espírita, obviamente que é transcendente a outras educações, mas que eu acho que é fundamental e que são bens cada vez mais raros. Não é? Um deles é a coerência. Porque nós podemos ser pais, nós podemos ser professores, mas não sermos bons educadores. Não é? Porque um bom educador, mais do que falar, ele exemplifica. Não é? Mais do que ele transmitir conteúdos, ele vive aquilo que quer transmitir. Não é? E, obviamente, precisamos de ser coerentes nisso. E nós somos tão mais coerentes quando vamos diminuindo essa distância entre aquilo que falamos e aquilo que fazemos. Não é? Entre aquilo que queremos transmitir e aquilo que vivemos. Não é? Ou seja, quando nos falta coerência, o que é que vai acontecer? Vai-nos faltar depois também credibilidade. E quando nos falta credibilidade, falta-nos também a autoridade. E vamos precisar de ir buscar outro tipo de autoridades para exercer a educação. Não é? E, obviamente, não são as autoridades mais saudáveis, são autoridades mais repressivas. Não é? Então, um educador, ele não é um escultor. Um educador, ele é um semeador. Não é? E ele não semeia abstrações, ele não semeia teorias, ele não semeia ventos. Não, ele semeia de si mesmo. Ele semeia aquilo que tem. Não é? E ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode orientar para caminhos que não conheça. E por isso é imprescindível esse trabalho de coerência, de viver aquilo que queremos transmitir e para onde queremos educar os nossos filhos, aqueles que temos a responsabilidade de educar. Outra questão é o tempo. Nós vivemos numa cidade que não tem tempo. Mas para a educação é imprescindível o tempo. Não podemos educar ninguém pelo Facebook, não podemos educar ninguém pelo Skype. É preciso estar lá. É preciso estar lá. É preciso sentir as dificuldades, sentir as dores, sentir as dúvidas, sentir as inseguranças. Não é? É preciso sentir tudo isso. É preciso, muitas vezes, só estar lá para que essa confiança possa-se também estabelecer. É preciso tempo para compreendermos quem é aquele ser. Compreender tudo aquilo que ele representa, tudo aquilo que ele é interiormente. Para também podermos orientar a nossa ação educativa. Para podermos fazer com que a nossa educação vá ao encontro daquilo que ele mais precisa. Não é? Porque todas as pessoas são diferentes. Às vezes nós ouvimos as pessoas dizer: não percebo. Não é? E eu dei-lhes a mesma educação. A educação foi igual para os dois. Não é? Mas não devia ter sido. Não é? Porque eles são diferentes. Não é? Se eles são diferentes, a educação tem que ser diferente. Tem que ser orientada de forma diferente, de acordo com a especificidade de cada um. De acordo com a singularidade de cada um. Não é? E no centro espírita? Pois, agora chegamos ao centro espírita. As atividades para crianças de centro espírita. Não é? Eu não sou propriamente alguém que tem muito conhecimento disto. Porque eu não conheço as atividades para crianças do centro espírita. No SECA nós não temos atividades para crianças. Não quer dizer que não estejam no nosso pensamento, não estejam em projetos, estão, mas ainda não estão concretizadas. E por isso, obviamente, eu não posso de maneira nenhuma estar aqui e a forma como entendam isto não como uma crítica ao que existe, porque eu não sei exatamente o que existe, mas como aquilo que eu acho que deviam ser as atividades para crianças no centro espírita. Uma coisa que eu sei que existe é um nome. E esse nome eu não gosto muito, não simpatizo muito com um nome que normalmente é utilizado, que é evangelização infanto-juvenil. Não sei se aqui no centro utilizam esse nome ou não, mas não é um nome que eu aprecio particularmente. Porque dá uma ideia de religião demasiado acentuada. Uma ideia de doutrinação das crianças, de formatação da consciência das crianças, que obviamente que eu acho que é o contrário daquilo que se pretende atingir. Uma das primeiras tarefas da educação, que devia ser uma das primeiras tarefas da educação, é ensinar a ver.
ensinar a compreender o mundo que está à nossa volta. Não é? Nós hoje vemos gente, matulões de cabelo no peito, agora já não se usam cabelo no peito, não é? Que rapam o cabelo no peito, que não sabem ver o mundo. Não sabem ver o mundo. E é importante nós ensinarmos e sensibilizarmos as crianças para ver o mundo. De que é que serve tudo o resto se nós não conseguimos ver, educar os nossos olhos para ver o mundo? De que é que serve todos os nossos conhecimentos em biologia se nós não temos a sensibilidade para ficarmos encantados com uma flor que vai despontar ao amanhecer? Não é? Ficarmos encantados com a beleza que está à nossa volta. Não ficarmos encantados com a vida que está à nossa volta. De que é que serve nós sabemos tudo sobre o Espiritismo se nós não sabemos ouvir-nos a nós próprios? Se nós não sabemos escutar os nossos sentimentos, as nossas emoções, perceber quem somos? De que é que serve ouvirmos falar sobre mediunidade, ouvirmos falar sobre imortalidade, não é? E não sabemos ouvir os outros? Compreender os outros, fazermos um esforço de compreensão dos outros, de vermos os outros como sujeitos às suas próprias histórias, não é? E não como objetos ou acessórios ao serviço dos nossos próprios interesses. Não é? Obviamente que é extraordinariamente importante nas atividades para crianças a transmissão dos valores morais. Claro que sim. Mas é também muito importante haver uma reflexão ética sobre esses valores morais. Porque é que eles realmente são importantes na nossa vida? Porque é que eles são importantes para a nossa sociedade? É imprescindível. Bom, e o Espiritismo? O Espiritismo está em nós. O Espiritismo está em nós. A cultura espírita é passada por nós em qualquer lugar onde nós estejamos. Na forma como nos relacionamos com os outros. Na forma como lidamos com as dificuldades. Na forma como falamos com os outros. Está em tudo isso. Obviamente que também tem uma parte de transmissão de alguns conteúdos espíritas. Não há dúvida que sim, mas é importante nós fomentarmos sobretudo a alegria, a espontaneidade, a criatividade, a curiosidade. Não é? Que os miúdos, quando são pequenos, têm uma curiosidade enorme e parece que eles chegam a adolescentes e perdem essa curiosidade. Não percebo. E é preciso a gente espicaçar essa curiosidade, essa sede de saber. É importante educá-los para que eles saibam pensar, para que eles possam pensar sobre aquilo que pensam, pensar sobre aquilo que sentem. Porque isso é imprescindível nas nossas vidas. Acho que era isso. E para terminarmos, devemos estar a terminar, não? 2 minutos. Então tenho tempo para tossir. Vou terminar aqui com uma citação do Rubem Alves, brasileiro, um educador, recentemente desencarnado, e que diz que todo jardim começa com um sonho de amor. Antes de qualquer árvore ser plantada ou de qualquer lago ser construído, é preciso que as árvores e os lagos tenham nascido dentro da alma. Quem não tem jardins por dentro não planta jardins por fora e nem passeiam neles. Ele aqui está a falar um pouco sobre sonhos, mas eu adaptei isto para falar um pouco também da educação. Sabem que uma das coisas mais inquietantes na educação, pelo menos na forma como eu vejo a educação, a nossa educação, neste caso, mais relacionada com os filhos, é que nós temos, às vezes, não temos controlo sobre as consequências, sobre os efeitos que essa educação vai ter. E às vezes isso é inquietante, não é? Preocupa. Não é? Se nós realmente aquilo que estamos a fazer é aquilo que os nossos filhos precisam. Não é? Existe muita dúvida em relação a isso. Será que aquilo que eu fiz foi o certo? Será que a forma como eu eduquei era o que ele precisava? Não é? Muitas vezes existe essa inquietação. E vai continuar a existir. Mas eu acho que nós podemos, pelo menos, ficar de consciência tranquila se nós vivermos aquilo que queremos transmitir. Se nós formos o exemplo vivo daquilo que queremos transmitir aos nossos filhos. Porque, diz aqui o Rubem Alves, nós não podemos plantar jardins por fora se nós não temos esses jardins por dentro.
como eu disse há pouco, nós não podemos dar aquilo que não temos. Não podemos orientar para caminhos que não conhecemos. Então, em primeiro lugar, qualquer educador tem que começar a aprender, desenvolver, semear os jardins dentro de si. Para que depois tenha a capacidade para poder plantar jardins fora de si, através da educação. E por isso, queremos que os nossos filhos sejam felizes? Pois bem, então comecemos por ser felizes nós mesmos. Queremos potenciar nos nossos filhos bem-estar, saúde, espiritualidade, o que seja. Então precisamos cultivar isso nós mesmos. Queremos que os nossos filhos sejam homens e mulheres de bem, homens que se preocupam com os outros, que tratem os outros da forma como nós... Então temos que ser nós o exemplo vivo de tudo isso. E, obviamente, tal como é aqui a teoria que a Dalila estava a falar, nós, ao vivermos isso vai contagiar os outros de uma forma incrível. Não é exatamente a mesma coisa que ela estava a dizer. Não é? A forma como nós vivemos, como nós nos comportamos, como lidamos com as coisas, obviamente, vai contagiar os outros e vai acabar por mudar a face do nosso mundo, que, obviamente, é isso que nós pretendemos. Ok? E era tudo isso. Muito obrigado.